Eu ouço muita conversa de filho de banco. Mas não é que eu goste. Mas eu tô ali, né? Não me ensinaram a fechar os ouvidos, fazer o quê? Só que hoje em dia é um tal de escanear, monetizar, tuitar. Isso é palavra, é? Ué, outro dia uma garota virou pra outra e falou... Como é que foi mesmo? Printar. Ué, isso pra mim é uma barbarolexia? Vou mostrar. Espera que eu vou levantar. Vou levantar. Barbarolexia. Substantivo feminino. Quer dizer, junção de elementos ou palavras oriundas de línguas diferentes, hibridismo. Ou erro na pronúncia de palavra estrangeira. Já usei muito dessas palavras pra impressionar as moças. Isso aqui era o ano de 1900... Quer parar com isso, ô Renatinho? Eu tô falando. Inclusive, se vocês me derem umas 3 horas, eu posso falar pra vocês, por exemplo... Olha nós de novo aqui para falar da mais camaleoa de todas. Camaleoa não existe. Se quiser especificar, tem que escrever camaleão, fêmea, e sem hífen. E com o artigo masculino. O camaleão, fêmea. Camaleão, fêmea. E tá Camaleoa, generosa, sempre em transformação, a língua portuguesa. Prova disso é a literatura do nosso convidado de hoje, Vitor Hering. Daqui a pouco, porque agora, aquele momento de reta final pro Enem. Vem pra cá, professora Vanessa Reis. Tudo bem? Olá, tudo bom? Seja bem-vinda. Obrigada. Professora, bora dar uma revisada em gênero e tipo textual? Por exemplo, qual a diferença entre esses dois conceitos? Todos os textos têm que estar enquadrados dentro de um tipo textual. Todo texto tem uma intenção, né? Um texto conta uma história, o outro texto explica sobre alguma coisa, um outro descreve, então eles têm que estar dentro de um tipo textual. Por uma questão didática, a gente divide por 5. A narração conta uma história, a descrição descreve as coisas, a gente tem o dissertativo, que a gente divide em disposição e argumentação. Só expõe as coisas, mostra como essas coisas são. O outro, além de expor, ele ainda induz o leitor a acreditar naquilo que ele está falando. E tem o injuntivo, que é aquele que dá ordem, receitinha de bolo, regra de jogo, sabe, o passo a passo, esses são os injuntivos. Já o gênero textual, ele depende de uma comunicação. Isso que a gente está fazendo aqui, esse bate-papo, é um gênero textual. Todo texto é um gênero, tá dentro de um gênero. E depende muito da intenção. Eu queria tanto explicar sobre alguma coisa e induzir o meu leitor. Então eu posso usar o expositivo e o argumentativo. Eu queria contar uma história e descrever o seu quarto, por exemplo. Então eu vou narrar e descrever ao mesmo tempo. Você percebe que esses tipos textuais nunca estão sozinhos. E às vezes você tem até vários gêneros dentro de um mesmo texto. Assim. E tem muitas questões do Enem que partem desses conceitos. Bastante. Vamos ver uma? Eu sou o professor Rômulo Bolivar e agora, na hora do Enem, nós vamos resolver mais uma. Esteja comigo. Poesia Quentinha. Projeto literário publica poemas em sacos de pão na capital mineira. Que coisa linda. Se a literatura é mesmo o alimento da alma, então os mineiros estão diante de um verdadeiro banquete. Mais do que um pãozinho com manteiga, os moradores do bairro de Barreiro, em Belo Horizonte, Minas Gerais, estão consumindo poesia brasileira no café da manhã. Graças ao projeto Pão e Poesia, que faz do saquinho de pão um espaço para veiculação de poemas. Escritores como Afonso Romano de Santana e Fernando Brant dividem espaço com estudantes que passaram por oficinas de escrita poética. São ao todo 250 mil embalagens distribuídas em padarias da região de Belo Horizonte, que trazem a boa literatura para o cotidiano de pessoas, além de dar uma chance a escritores novatos de verem seus textos serem impressos. Ou melhor, de verem seus textos impressos.
Criado em 2008 por um analista de sistemas apaixonado por literatura, o Pão e Poesia já recebeu 2 prêmios do Ministério da Cultura, mais um texto da revista Língua Portuguesa. A proposta de um projeto como o Pão e Poesia objetiva inovar em sua área de atuação, pois, muito bem, este é o comando da questão. Quer inovar, pois faz o quê? Vamos lá. A. Privilegia novos escritores em detrimento daqueles já consagrados? Não existe isso. Os consagrados são apresentados ou publicados tanto quanto os novatos. B. Resgata poetas que haviam perdido espaço de publicação impressa? Também não é esse o objetivo. Não escolhe. Quem é que não está publicando mais? Vamos colocar só esses. Não existe esse tipo de seleção. C. Prescinde de critérios de seleção em prol da popularização da literatura? Não. Alguma seleção deve haver. Ah, ele publica qualquer coisa. Prescindir quer dizer dispensar. Então não há seleção alguma? Existem seleções, sim, ou há alguma seleção. D. Propõe acesso à literatura a públicos diversos. Sim, democratização da literatura, a D parece correta. E. Alavanca projetos de premiações antes esquecidos. Então, na verdade, o projeto, a premiação é que vislumbrou o projeto e não o contrário. Logo, nossa resposta certa vai ser a letra D. Essa democratização da literatura vista no texto está aqui, propõe acesso à literatura a públicos diversos, ou melhor, a públicos diversos. Um grande abraço, encontro você na próxima questão. Muito obrigado, professor. Essa questão traz uma notícia sobre literatura e poesia. Qual a diferença entre interpretar um texto jornalístico e um texto literário? Espera-se de um texto literário que ele conte uma história, se for um texto narrativo, ou que ele tenha elementos poéticos, se for uma poesia. Então você vê pela própria linguagem de um texto literário. O texto jornalístico já traz uma linguagem mais cotidiana, mais próxima do nosso falar. Então, assim, já no primeiro contato, o aluno que tem o costume de ler, ele já identifica. Já é do falante fazer essa identificação. E ele consegue interpretar os dois, é muito mais fácil interpretar um texto jornalístico do que um texto literário. Até por uma questão mesmo de linguagem, de palavras, de significados. Agora, respondendo essa questão, o professor já elimina algumas opções devido às palavras que foram usadas. Qual a importância do vocabulário ao interpretar o texto? É muito importante, tá? Porque o aluno ele consegue eliminar, como o próprio professor fez, algumas questões pelo próprio vocabulário. Mas você pode notar que a escolha do vocabulário para as questões foi capciosa. Foi bem complicadinha. Ele usou algumas palavras, detrimento, né, alavancar. E, assim, são palavras que o aluno não está muito acostumado. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que ler a questão inteira e perceber como é que ele está tratando com as outras palavras. Tem um que é em detrimento de uma outra coisa. Então, se está em detrimento de uma outra coisa, então um é a favor, o outro é contra. Está eliminando alguma coisa. Alavancar vem... alavanca. Ah, é de saltar. Então, alguma coisa que salta, né? Que vai à frente, que puxa e salta. Então, assim, é muito importante o aluno saber o vocabulário. E, para isso, ele precisa de um hábito de leitura, né? Um pouquinho maior. E sobre os gêneros e tudo mais, a gente aprende quando? Na pré-escola, por exemplo, quando a tia começa a contar a história e mostrar as figuras, ele já está lendo ali aquelas figuras. Se pede uma criança para contar a história, ela conta uma história. Então, assim, a leitura, ela vem desde muito cedo. Você faz leituras do mundo e vai, né, mudando o seu gênero textual ao longo da sua formação. Mas você começa a ler desde muito cedo. Palavras e imagens, são todas leituras. E o candidato que não cultivou esse hábito da leitura, o que você sugere? Olha, ele tem que correr atrás desse prejuízo. A prova do Enem é uma prova muito longa, com muitas leituras e se torna muito cansativa. Porque até nas questões, por exemplo, de matemática, você tem questões que você consegue resolver na leitura. Então é muito importante você ter o hábito de leitura. Ah, eu não comecei muito cedo, tem como correr atrás? Óbvio que tem, sempre tem. E a leitura ela tem que estar no cotidiano do aluno. Professora, qual é a importância de saber o contexto de produção de um texto para interpretá-lo?
é de extrema importância. O Enem, ele ama as questões de intertextualidade, de interdisciplinaridade. Então, você conhecer um conhecimento sobre o mundo é muito importante. Porque, por exemplo, se você tem contato com um texto literário, mas que trata de assuntos políticos. Se você não tem um conhecimento político, vai ficar complicado. Você precisa desse conhecimento de mundo para interpretar um texto também. É muito importante. Então vamos emendar a sua explicação com mais uma questão. Olá, candidato Enem, questão de número 124. É a sua prova azul do ano de 2015. Vamos ao texto? Obesidade causa doença. A obesidade tornou-se uma epidemia global, segundo a Organização Mundial da Saúde, ligada à Organização das Nações Unidas. O problema vem atingindo um número cada vez maior de pessoas em todo o mundo, e entre as principais causas desse crescimento estão o modo de vida sedentário e a má alimentação. Segundo um médico especialista em cirurgia de redução de estômago, a taxa de mortalidade entre homens obesos de 25 a 40 anos é 12 vezes maior quando comparada à taxa de mortalidade entre indivíduos de peso normal. O excesso de peso e de gordura no corpo desencadeia e piora problemas de saúde que poderiam ser evitados. Em alguns casos, a boa notícia é que a perda de peso leva à cura, como no caso da asma, mas em outros, como o infarto, não há solução. Muito bem, temos aqui o texto, logo aqui abaixo, autoria e publicação. Vamos ao comando da questão. O texto apresenta uma reflexão sobre saúde e aponta o excesso de peso e de gordura corporal dos indivíduos como um problema relacionando a quê? Então, para refletir. A obesidade no dia a dia pode estar relacionada a questões de estética, a questões de desempenho em certas áreas ou a questão da saúde. Aqui, o problema da obesidade está relacionado ao impacto que gera na saúde das pessoas. Estamos juntos? Este foi o recorte temático que o autor fez. Ele não refletiu sobre outros possíveis impactos, sobre outras possíveis consequências. A partir desta reflexão, vamos aí à resposta certa. Ele é relacionado aqui ao problema da obesidade. Ao padrão estético, pois o modelo de beleza dominante na sociedade requer corpos magros. Aqui, padrão estético não foi contemplado pela discussão do texto. É saúde da população. Equilíbrio psíquico da população, pois esse quadro interfere na autoestima das pessoas. Se impacta a questão psicológica ou não, isso não foi tratado no texto. C. Quadro clínico da população, pois a obesidade é um fator de risco para o surgimento de diversas doenças crônicas. Aqui sim, nós nos aproximamos do que de fato o texto falou. Parece essa, vamos às outras. D. Preconceito contra a pessoa obesa, pois ela sofre discriminação em diversos espaços sociais. Mais uma vez, o texto não chega a tratar do preconceito. E letra E. Desempenho na realização das atividades cotidianas, pois a obesidade interfere na performance. Tem a ver com isso? Ele não consegue se locomover direito, então tem um problema aí. Esta é a questão do texto? Não. Então, obviamente, relacionando obesidade às consequências negativas para a saúde da população, quadro clínico da população, pois a obesidade é um fator de risco para o surgimento de diversas doenças crônicas. Muito bem? Estamos juntos? Ótimo! Encontro você em alguma próxima resolução. Um grande abraço e até lá. Muito obrigado, professor. É preciso estar por dentro do tema obesidade ou só a leitura já resolve? Olha, é importante você ter um conhecimento prévio sobre esse tema, sim. Até porque, se você parar para prestar atenção, o texto só aborda uma questãozinha sobre a obesidade. Em momento nenhum ele explica o que é obesidade, em momento nenhum ele diz o que causa obesidade, ele simplesmente fala de um aspecto da obesidade. Então, para o aluno saber mais ou menos sobre o assunto, é importante que ele esteja por dentro, assim, de um contexto, como a gente já havia falado. É importante. É claro, ele nunca ouviu falar sobre obesidade, se deparou com esse texto, ele não vai conseguir interpretar? Por uma questão de texto e de leitura, ele vai conseguir, mas ele vai sair muito melhor se ele tiver um conhecimento prévio, um conhecimento sobre o mundo. Nós tivemos 2 textos jornalísticos nas questões. Qual é o tipo e os marcadores discursivos desses textos?
Então, esses são textos muito similares, mas ao mesmo tempo diferentes. O primeiro texto, que foi sobre a poesia e no pãozinho, é um texto expositivo. Ele simplesmente falava sobre esse projeto que estava tendo em Belo Horizonte, explicava o que é, explicou que ele ganhou um prêmio. Ponto. Em momento nenhum ele saiu disso. É um texto expositivo. O outro, ele já é um texto argumentativo. O objetivo dele é convencer o leitor de que a opinião do autor está certa, de que a obesidade causa doença. Então, você tem nos dois a presença do verbo, por exemplo, no presente do indicativo. Mas enquanto traz muitos elementos de substantivo, adjetivo, muitos nominais, o outro, ele já traz um argumento de autoridade, que ele cita um especialista, ele traz exemplo do que pode causar obesidade, ele induz o leitor a acreditar naquilo que ele está falando. O próprio título já é argumentativo, já é indutivo, o leitor concorda com ele. Você termina o texto e fala, ele tem razão. Porque ele já usa os mecanismos certos para convencer o leitor. Professora, muito obrigado pela ajuda. Nada, de verdade. foi um prazer. Viu? O prazer foi todo nosso. Para escrever seu último romance, ele pediu ajuda nas redes sociais e se inspirou nas experiências do público para contar a história. Não foi isso, Vitor Heringer? E aí? Seja bem-vindo. Obrigado. Pois é, então, eu cresci na internet, né? A gente jovem já cresceu no comecinho na internet, então quando eu comecei a escrever me pareceu muito natural começar a misturar as diversas linguagens e conversar com o público como a gente conversa mesmo no dia a dia, né? No nosso dia a dia da internet. E qual a importância da internet no seu trabalho? Quando você entra na internet, você tem ali um texto, um pedaço de texto, um pouco de imagem, vídeo, música e tudo misturado. Quanto mais você mistura as linguagens, mais você areja e mais você consegue pensar coisas diferentes. E como que você construiu o seu público nas redes? Eu comecei a escrever muito novinho e quando você tem acesso ao computador e acesso à internet, a primeira coisa que você faz é publicar, né? Então eu comecei a publicar muito novo também. E até hoje eu publico na internet, eu sou colunista de uma revista online, a Revista Pessoa, e então o público vai crescendo à medida que você também vai crescendo e se relacionando online com as pessoas. Quando que você sacou que era escritor? Antes mesmo de escrever, eu gostava de poeminhas e de fazer coisas e tal, de recitar coisas para minha mãe e para o meu pai. Mas eu realmente só vim a me auto-intitular escritor quando eu publiquei meu primeiro livro e comecei a ser lido, né? Porque é uma relação, ser escritor é uma relação entre autor e leitor. Então, sem leitor, fica muito difícil você se dizer escritor. E como que é essa sua relação com o leitor? Olha, é sempre muito prazerosa. Assim, nesse último livro, por exemplo, as pessoas têm mandado muitas mensagens para mim pela internet, porque é um livro sobre o primeiro amor das pessoas e as pessoas deram os nomes dos seus primeiros amores para mim, para colocar no livro. E tanto quem colocou o nome veio me mandar mensagem, falou, eu encontrei meu nome, eu achei que era brincadeira, mas é verdade, eles estão todos lá. É uma relação muito mais direta do que antigamente. Antigamente você tinha que mandar uma carta, tinha caixa postal, não sei. E hoje em dia eles simplesmente me acham no Facebook e vêm falar comigo, vêm conversar comigo. Então é uma relação muito agradável, eu gosto muito de conversar com os leitores. Você usa muito as redes sociais. Você não acha que pode distrair um pouco na hora de trabalhar ou estudar? Olha, eu acho que sim, mas como qualquer coisa, ela tem que ser usada com moderação e usada bem. Então, uma pessoa que é curiosa, que ela é naturalmente curiosa, um estudante que é naturalmente curioso, pode usar a internet de uma maneira proveitosa. Porque você imagina, a gente não tem... nós somos uma das primeiras gerações a ter acesso a todas as coisas, as informações do mundo, a museu, a galerias de arte na Tailândia. Então, uma pessoa que realmente gosta de estudar e gosta de conhecer as coisas, encontra na internet, assim, um manancial, né? É impressionante, a internet é ótima. Você fala muito em educação. Qual é a importância do estudo? Olha, o estudo, mais do que o acúmulo de conhecimentos diferentes, que é tanto do indivíduo quanto da espécie humana em forma geral, bibliotecas e tudo mais, o estudo serve para você se formar como pessoa, né? Então, quanto mais você estuda, mais você desenvolve as suas partes mais desenvolvidas do cérebro, mais evoluídas do cérebro, para chegar a assumir plena responsabilidade de si próprio no mundo. Ou seja, você se torna realmente um ser humano completo estudando. E você é capaz de cuidar das outras pessoas e cuidar do mundo em que você vive de maneira mais atuante.
E qual a importância de uma formação para um artista? Olha, a formação pode acontecer de diversas maneiras, mas, sobretudo, a formação universitária é muito importante para o artista porque a universidade é um lugar diferente de todos os outros, né? É um lugar onde adultos e jovens adultos se reúnem para ler coisas e falar sobre conhecimento e trocar conhecimentos e experiências. Então, é imprescindível não só para o escritor, é para todo mundo. Eu acho que é um lugar impressionante para todos, que todos têm que experimentar a universidade. Vem cá, a rotina de um escritor não é muito parecida com a rotina de um estudante que está se preparando para o Enem? É bem parecida, porque nós passamos muito tempo lendo e escrevendo, mas, sobretudo, a gente aprende a errar para acertar mais adiante. Então, assim como o estudante, o escritor tem que tentar várias vezes, tem que aprender a ver como uma coisa funciona, se funciona melhor assim ou assado, assim como o estudante, porque você erra e na hora do vamos ver, você tem que acertar. Que dicas que você dá para quem está assistindo a gente e que quer ser escritor? A dica principal para quem quer ser escritor é aprender não só a escrever, mas a reescrever, né? Reescrever? A reescrever, porque a gente erra muito. Então, para chegar a ser um bom escritor ou um bom aluno, de qualquer maneira, de qualquer tipo de coisa, você tem que aprender a refazer, a fazer de novo. Quando você erra, você tentar novamente para atingir uma excelência. E ler muito, né? Você tem que ler muito. Seus últimos 2 livros falam de família, infância e memórias. Por que esses assuntos? Cada livro tem uma questão diferente, né? Você senta para escrever e as questões vão surgindo e o livro vai te dando perguntas para você responder. Mas a questão da família, da infância e da memória porque são coisas compartilhadas por todos nós, né? A infância que todos nós tivemos, a memória que é o que faz com que a gente viva no mundo de maneira diferente de todas as outras e a família, em todas as suas configurações que a gente pode entender como família, são essenciais do ser humano. E o escritor está sempre voltando a esse básico, assim, o que faz o ser humano para responder questões muito complicadas, por exemplo, como ser humano, como você se porta no mundo, como cada um se porta no mundo e o que a gente pode aprender disso. Então são temas essenciais que sempre retornam, não só a mim, mas eu acho que a muitos escritores. E quais são as suas referências na literatura? Quando eu era pequeno, o primeiro livro que eu tive em mãos era uma edição de Dom Casmurro, de banca de jornal, assim, que eu não entendi. Eu era pequeno, tinha uns 9 anos, eu não sabia nem decifrar a primeira frase. Mas o objeto, o livro e a cara do Machado de Assis ficaram muito comigo. E eu fui lendo logo muito jovem o Machado de Assis. Então ele foi me formando, mais que como escritor, ele foi me formando como ser humano. Assim, eu tenho uma visão de mundo muito influenciada pelo Machado de Assis. Eu costumo dizer que os meus 2 pais são o Machado de Assis e o Manuel Bandeira. E o Manuel Bandeira também foi uma influência muito forte para mim, porque é um homem muito amável e sua poesia é muito amável também. Mas há muitas outras, escritores, o Guimarães Rosa, você tem escritores estrangeiros como a Lydia Davis, que eu gosto muito, o Sebald, que é um escritor alemão. Então, o escritor pega influências de tudo, não só dos escritores, mas de tudo que o cerca. Vitor, muito obrigado pelo bate-papo e sucesso, cara. Obrigado, sucesso. O prazer é meu. O prazer foi todo nosso. É isso, a internet pode trazer muitos benefícios, só depende da gente. Por exemplo, agora na reta final do Enem, você pode fazer uma revisão assistindo os nossos programas anteriores no site da TV Escola. Corre lá! Bom, faltam alguns dias para o Enem, e assim como o deadline do escritor, o nosso prazo final para entregar um livro, está chegando o prazo final de vocês. E a dica que eu tenho a dar, como alguém que já venceu alguns prazos, é que essa é a hora de revisar o que vocês já sabem, focar nos seus pontos fortes e acreditar em todo o trabalho que vocês tiveram ao longo desses anos e desses últimos meses. Boa sorte a todos e um abraço.